Leitura Bíblica de 15 de outubro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Jeremias capítulo 26, versículo 1 a capítulo 27, versículo 22. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, falando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: Certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: Como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E, ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o Morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa com os altos de um bosque, como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes, não temeu ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías de Kiriat Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E, ouvindo o rei Jeoiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Acbor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu à espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem na mão do povo para ser morto. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze os grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom,
pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia. Porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: Colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia e serviu, a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo à espada e à fome, e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servira ao rei de Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos. Servi ao rei de Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. À Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar.